Autobiografia de Yogi Paramahansa Yogananda, capítulo 46. A mulher yogi que não come jamais. Senhor, onde iremos esta manhã? Sr. Wright dirigiu Ford e desviou os olhos da estrada o tempo suficiente para dirigir-me um olhar de interrogação. Dia após dia, ele raramente sabia que região de Bengala viria a descobrir a seguir. Se Deus quiser, respondi reverentemente, vamos ver a oitava maravilha do mundo, que se alimenta de ar rarefeito. Eis que os prodígios se repetem. Depois de Teresa Newman, Sr. Wright riu, entusiasmado, e acelerou o carro, mais um assunto para seu diário de viagem, que não era o de um simples turista. Acordamos antes do raiar do sol e a escola de Ranchi tinha acabado de ficar para trás. Além do meu secretário e eu, 3 amigos bengalis completavam o grupo. Sorvíamos o ar alegre como se bebêssemos o vinho extraído da manhã. Com todo o cuidado, nosso motorista guiava o automóvel entre os camponeses madrugadores e as vagarosas carroças puxadas por bois de corcovas. Decidimos a disputar a estrada com aquele intruso que não parava de buzinar. Senhor, gostaríamos de saber mais sobre a santa que jejua. O nome dela é Giribala. Informei a meus companheiros. Muitos anos atrás eu ouvi pela primeira vez Stitch Lal Nundi, um homem estudioso e bem educado, falar sobre ela. Ele costumava vir com frequência à minha casa em Gurupur Road para dar aulas a meu irmão Bishnu. Eu conheço bem Giribala, Stitch Babu contou-me. Ela usa uma certa técnica conhecida pelos yogis que lhe permite viver sem comer. Eu era seu vizinho em Navabiganji, que fica perto de Ishapur. Decidi observá-la de perto e nunca a vi comer ou beber. Por meu interesse aumentou tanto que procurei o Maharaja Burdwan para pedir-lhe que investigasse o caso. Surpreso com a história, ele a convidou para ir ao palácio. Ela concordou em pôr-se à prova e viveu durante 2 meses encerrada num pequeno aposento na residência do Maharaja. Mais tarde, ela voltou ao palácio para uma temporada de 20 dias. E depois para fazer um terceiro teste, de 15 dias. O próprio Maharaja revelou-me que essas 3 investigações o convenceram, sem sombra de dúvida, que ela não comia. Guardo na memória a história de Stitch Babu há 25 anos, concluí. Por vezes, nos Estados Unidos, eu me perguntava se as águas do tempo não tragariam o Egini, antes que eu pudesse conhecê-la. Ela deve estar bem idosa agora. Nem sei ao certo se ela ainda vive, nem onde mora. Dentro de poucas horas, porém, chegaremos a Purulia, onde o irmão dela tem casa. Por volta das 10h30, nosso pequeno grupo já conversava com o irmão dela, Lambadar Dey, um advogado de Purulia. Sim, minha irmã ainda está viva. Às vezes fica aqui comigo, mas agora ela se encontra na casa de nossa família, em Biur. Lambadar Babu olhou com ceticismo para o Ford. Swamiji, creio que nenhum automóvel jamais conseguiu chegar a um lugar tão distante e afastado quanto Biur. Talvez fosse melhor que vocês se resignassem aos solavancos do velho carro de boi. Em uníssono, nosso grupo demonstrou a sua lealdade ao orgulho de Detroit. O Ford veio dos Estados Unidos, expliquei ao advogado. Seria uma lástima privá-lo da oportunidade de conhecer o coração de Bengala. Que Ganesha os acompanhe, disse Lambadar Babu, sorrindo, e acrescentou com cortesia. Se conseguirem chegar até lá, estou certo de que Giribala ficará contente em vê-los. Ela tem quase 70 anos, mas sua saúde é excelente. O senhor pode me dizer se é mesmo verdade que ela nada come? Perguntei, olhando-o diretamente nos olhos, às janelas da alma. Sim, é verdade. Seu olhar era franco e sincero. Há mais de 5 décadas, nunca a vi comer uma migalha sequer. Se o mundo acabasse subitamente, isso não me surpreenderia mais do que ver minha irmã se alimentar. Diante da improbabilidade desses 2 eventos cósmicos, todos nós rimos. Giribala jamais procurou lugares isolados e inacessíveis para praticar yoga, continuou Lambadar Babu. Ela sempre viveu cercada pela família e os amigos, e todos estão mais do que acostumados com seu estado estranho. Ficaríamos assombrados se, de repente, Giribala decidisse comer alguma coisa. Naturalmente, como convém a uma viúva hindu, minha irmã leva uma vida retraída, mas no nosso pequeno círculo, em Purulia e em Biur, todos sabem que ela é literalmente uma mulher excepcional.
A sinceridade do irmão era evidente. Nosso pequeno grupo manifestou calorosamente sua gratidão e partiu para Biur. Cheios de apetite, paramos numa tenda na rua para comprar luxes e curry, atraindo um grupo de garotos que se reuniram à nossa volta para observar o Sr. Wright comer com os dedos a maneira simples dos hindus. Ficamos revigorados para enfrentar a tarde que, embora não soubéssemos naquele momento, viria a ser bastante árdua. O caminho nos conduzia para o leste, passando entre campos de arroz sendo cozidos pelo sol, rumo a Burdhan, uma região da Bengala. Prosseguíamos por estradas cercadas por densa vegetação enquanto ouvíamos o canto dos mainás e dos tordos de pescoço listrado ecoar do alto de árvores de copas enormes, em formato de guarda-chuvas. Uma vez por outra, ranger do eixo e das rodas dos carros de bois que íamos encontrando no caminho contrastava fortemente em nossas mentes com o deslizar macio dos pneus dos automóveis no aristocrático asfalto das cidades. Dick, pare! Diante do súbito pedido, o Ford protestou com um solavanco. Aquela mangueira carregada de frutas parece estar gritando. Um convite. Como crianças, corremos os 5 em direção à terra forrada de mangas maduras que, benevolente, a árvore deixara cair. Muitas mangas nascem para passar despercebidas, parafraseei, e desperdiçam sua doçura em solo pedregoso. Swamiji, não há nada igual a isso nos Estados Unidos, hein? Riu Sailesh Mazumdar, um dos meus alunos bengalis. Não, admiti, coberto de caldo de manga cheio de alegria. Como senti falta das frutas do ocidente. Um céu hindu sem mangas é inconcebível. Com a ajuda de uma pedra, derrubei uma orgulhosa lindeza escondida no galho mais alto. Dick, perguntei, entre as dentadas de ambrosia aquecida pelo sol tropical. Todas as câmeras estão no carro? Então, estão sim, senhor, no compartimento de bagagens. Se Giri Bala for mesmo uma santa de verdade, quero escrever sobre ela no ocidente. Uma yogini hindu, dotada de poderes tão inspiradores, não deve viver e morrer desconhecida, como a maior parte dessas mangas. Meia hora mais tarde, eu ainda vagava na paz silvestre. Senhor, observou o Sr. Wright, precisamos encontrar Giribala antes do pôr do sol, para termos luz suficiente para as fotografias. E acrescentou com um sorriso malicioso, os ocidentais são céticos, não podemos esperar que acreditem sem verem as fotografias da senhora. Esse rasgo de sabedoria era inquestionável. Dei as costas à tentação e entrei no carro. Você está certo, Dick. Suspirei enquanto avançávamos com rapidez. Sacrifico o paraíso das mangas no altar do realismo ocidental. Temos de tirar fotografias. A estrada ficava cada vez mais enjoativa, enrugada pelos sulcos e repleta de furúnculos, de barro endurecido, as tristes doenças da velhice. De vez em quando o grupo inteiro descia do carro para que o Sr. Wright pudesse manobrar com maior facilidade, e depois nós 4 empurrávamos o Ford. Lambadar Babu disse a verdade, reconheceu Sailesh. Não é o automóvel que nos está transportando. Somos nós que estamos transportando o automóvel. Vez por outra, o tédio do sobe e desce do automóvel era quebrado pelo aparecimento de alguma aldeia. Sempre um panorama de pitoresca simplicidade. Nosso caminho seguia entre curvas e guinadas, atravessando bosques de palmeira nas antigas aldeias, ainda intocadas, aninhadas à sombra da floresta, escreveu o Sr. Wright em seu diário de viagem no dia 5 de maio de 1936. Pequenos grupos de choupana feitas de barro e sapé, com um dos nomes de Deus pintado sobre a porta, são absolutamente fascinantes. Muitas criancinhas nuas brincando, inocentes por todos os lados, param para olhar essa enorme carruagem negra sem bois que cruza deslocada sua aldeia ou fogem precipitadamente dela. As mulheres lançam um olhar furtivo das sombras, enquanto ao longo da estrada os homens preguiçosamente reclinados sob as árvores tentam disfarçar sua curiosidade fingindo desinteresse. Num desses lugares, todos os aldeões banhavam-se alegremente num grande tanque, estavam vestidos e depois, drapeando suas roupas secas em volta do corpo,
deixavam cair as molhadas. As mulheres transportavam água para suas casas em grandes jarros de latão. A estrada era uma alegre e veloz perseguição a colinas e campos arados. Pulamos e sacudimos, mergulhamos em pequenos riachos, fizemos um desvio contornando uma estrada inacabada, resvalamos no leito seco e arenoso dos rios e por volta das 5 horas da tarde chegamos perto do nosso destino, Biur. Escondida e protegida por densa vegetação, essa minúscula aldeia no interior do distrito de Bancura é inacessível aos viajantes durante a estação chuvosa, quando os córregos se transformam em torrentes caudalosos e as estradas, coleantes como serpentes, gospem o seu veneno, a lama. Ao pedirmos um guia a um grupo de devotos que voltava para casa depois das preces do templo, localizado num campo isolado, fomos cercados por uma dezena de jovens, quase sem roupas, que se empoleiravam nos degraus do automóvel, ansiosos por nos levar a Giribala. A estrada seguia na direção de um grupo de choupanas de barro cercadas por tamareiras, mas antes de alcançá-las, o Ford inclinou-se momentaneamente num ângulo perigoso. Foi lançado ao ar e caiu novamente no chão. A trilha estreita continuou, contornando árvores e passou por lombadas, buracos e profundas depressões no terreno. O carro ficou preso numa moita, depois afundou no morro e foi preciso desatolá-lo. Prosseguimos com muito cuidado e devagar, mas pouco depois tivemos de parar porque o mato havia invadido o caminho, obrigando-nos a fazer um desvio por um terreno escarpado. Acabamos dentro de uma represa seca de onde fomos resgatados com alguns arranhões por pás e enxadas. A estrada ia ficando cada vez mais impraticável, mas a peregrinação precisava continuar. Rapazes pensativos iam buscar as pás e demoliam os obstáculos, as sombras de Ganesha, enquanto centenas de crianças e seus pais nos observavam. Dentro em pouco, estávamos trilhando as veredas da antiguidade, ao longo de seus 2 rastros deixados no chão da estrada. Das portas de suas choupanas, as mulheres nos olhavam com os olhos arregalados, os homens caminhavam ao lado do carro ou atrás dele, e as crianças corriam, aumentando a procissão. Nosso automóvel talvez tenha sido o primeiro a cruzar aquelas estradas. O sindicato dos carros de bois deve ser onipotente aqui. Que sensação criamos, um americano conduzindo um grupo de pessoas num campo que, resfolegando, desbravava o bucólico vilarejo, invadindo seu santuário de paz imemorial. Paramos numa viela estreita, a cerca de 30 metros de distância da casa ancestral de Giribala. Sentimos a emoção da conquista, depois de uma longa e extenuante viagem, coroada por um acidentado final. Aproximamo-nos de uma grande construção de 2 andares, feita de tijolos e argamassa, que sobressaía entre as choupanas de taipa ao redor. A casa, cercada por andaimes de bambu, característica dos trópicos, estava em obras. E a gente para por aqui este capítulo, continuando o mesmo capítulo no próximo capítulo.